Olá pessoal, seguidores do meu canal, um abraço a todos vocês. Eu sou Atemilson Eletricista do canal Você Eletricista. Já agradeço você que é inscrito no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe também com seus amigos. Nós estamos aqui no curso de instalação elétrica residencial. Então nós já vamos dar início aqui mais uma videoaula e você é o nosso convidado para ficar até o final. Vamos lá? Roda a videoaula. Vamos seguindo aqui já falando de dimensionamento da fiação e do circuito e dos disjuntores, né? Inverti aí, é dos disjuntores do circuito, mas tanto faz. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Diz assim, ó, dimensionar a fiação de um circuito e determinar a seção padronizada, bitola dos fios deste circuito, de forma a garantir que a corrente calculada para ele possa circular pelos fios por um tempo ilimitado sem que ocorra superaquecimento. Um apresentador corta para mim aqui. Gente, veja só. O que nós temos que fazer? Dimensionar o circuito, né? Tem que ser dimensionar os circuitos disjuntores. E você vai calcular ali o que vai consumir durante o uso. Vamos dizer um chuveiro, por exemplo. Você tem que calcular a fiação desse chuveiro, o disjuntor que vai nesse chuveiro. Os seus cálculos têm que ser de uma forma o seguinte, que quando esse chuveiro estiver ligado por 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, não venha ter superaquecimento na fiação. Para isso que nós estamos ensinando você a calcular corretamente. Tem pessoas que dizem, o meu chuveiro, o fio esquentou e o disjuntor desligou, né? Porque não está dimensionado corretamente, nem a fiação e o disjuntor. Então está acontecendo isso. Se for dimensionado tudo certinho, o disjuntor só vai desligar se tiver um curto-circuito ou coisa desse tipo, tá? Estando tudo corretamente, não tem por que o seu disjuntor ficar desligando toda hora. Vamos seguindo aí no vídeo. Aqui, ó, dimensionar o disjuntor, protensão, né? Determinar o valor da corrente nominal do disjuntor de tal forma que garante que os fios da instalação não sofram danos por aquecimento excessivo provocado por sobrecorrente ou curto-circuito. Diz assim, ó, o maior agrupamento para cada um dos circuitos do projeto se encontra em destaque na planta a seguir. Vamos lá. Pessoal, aqui está a nossa planta apresentada, né? Para vocês aí, ó. Não sei se vocês estão lembrados que eu comecei mostrando, explicando o que significava tudo isso daqui. Então, para você entender melhor, você tem que assistir as primeiras videoaulas, tá? Se você querer já atropelar, pegar pela metade, é claro que você vai ficar perdido aqui no meio do nosso curso, tá? Mas quem assistiu desde o início vai saber que tudo isso que você está vendo aqui, nós temos o que? Uma legenda, tá? Uma legenda que determina cada uma desses símbolos aqui. Vamos dar uma olhadinha desse lado, ó. Vamos mostrar que aqui nós temos o que, ó? A parte de entrada, né? Nós temos o número de circuitos aqui, ó, tá? Aqui determinados, que estão passando por esse conduíte aqui, por esse eletroduto. Nós temos aqui também conduíte que passa pelo chão, pela parede. Quem é que sabe qual é o do chão e da parede? É os que estão acompanhando o curso desde o início, tá bom? Então nós não podemos ficar explicando toda a aula, já o que eu mostro aqui eu já explico se eu já expliquei antes. Você tem que assistir a aula anterior, tá bom? Vamos seguindo aí. O maior número de agrupamento para cada circuito do projeto está relacionado abaixo. Nós temos o número de circuito aqui, ó, os números de agrupamentos, né? Nós temos aqui o número de circuito, distribuição e no final ali. E ali nós temos o número de circuito agrupados. Vamos aqui, a etapa de número 2. Vamos lá. Para a etapa de número 2, e o exemplo aqui de número 3. O que diz a etapa de número 2? A segunda etapa, né? Já passamos pela primeira. Determinar a seção adequada e o disjuntor apropriado para cada um dos circuitos. Para isso é necessário apenas saber o valor do circuito, o valor da corrente, perdão, e do circuito, e com o número do circuito agrupado, também conhecido. Entra na tabela 1, obter a seção do cabo e o valor da corrente nominal do disjuntor. Nós temos o que? Exemplo número 3, o circuito 3. Vou dar um exemplo prático aqui para você, do circuito de número 3. Diz o seguinte, corrente, né, é igual 7,1 A,
3 circuitos agrupados por eletroduto. Entrando na tabela 1, na coluna de número 3 do circuito por eletroduto. O valor de 7,1 é menor do que 10 amperes. Portanto, a seção adequada para o circuito o circuito 3 é de 1,5 mm, perdão. O disjuntor apropriado é de 10 amperes, tá? Então vamos entender aqui, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui. A corrente já determinada desse circuito aqui, ó. O circuito a corrente do circuito agrupado, né? De número 3. Nós já temos aqui a corrente deles. Vamos aproximar mais para você entender melhor. É de 7,1 amperes. Então, o que temos aqui? Nós entendemos que 7,1 é menor do que 10, tá certo? Portanto, a seção adequada, a seção, o fio, né? O condutor é de 1,5 mm. Nós podemos usar um fio de 1,5 mm para alimentar esse circuito aqui, ó. Porque se ele é de 7,1, eu ainda posso usar também um disjuntor de 10, que o disjuntor de 10 ele ainda é menor do que o que suporta o fio de 1,5 mm, tá? Então, disjuntor de 10 amperes e o cabo que eu vou usar é 1,5 mm. Você não pode apenas só olhar e dizer, vou passar um cabo tal. Por que você está passando um cabo de 2,5 mm? Por que você está usando cabo de 4 milímetros? Por que você está usando cabo de 6 milímetros? Essa pergunta o eletricista tem que saber. Ele tem que entender o porquê usar tal fio. Não é só apenas pegar uma caneta e escrever tantos de fio, tantos de tal fio. Ele tem que entender isso. Por isso que nós estamos dando aqui algumas dicas para você no nosso curso de instalação elétrica residencial. Próxima etapa, roda aí. Falando ainda sobre, agora um exemplo sobre o circuito 12, né? Que diz assim, a corrente nominal do circuito agrupado por eletroduto, entrando na tabela 1, na coluna de número 3, o circuito por eletroduto, o valor é de, olha aqui, 22,7 amperes, é maior do que 20. E, portanto, a seção adequada para o circuito 12 é 6 milímetros. O disjuntor apropriado é 25 amperes, tá? Então, isso é o que está pedindo o projetista aqui para esse circuito aqui, tá bom, gente? Vamos lá, vamos seguindo. Aqui nós temos a tabela de número 1, você pode entrar na tabela. Quando eu falo entra na tabela de número 1, agora eu estou mostrando aqui a tabela, tá? Ó, circuito lá, tá vendo 6, né? E o disjuntor já está determinado aqui, é de 25, tá bom, pessoal? Isso aqui diz assim, ó, dessa forma aplica-se o circuito mencionado para todos os circuitos, todos os circuitos nós temos ali o número do circuito, nós temos a seção adequada de cada circuito e nós temos os disjuntores aqui, ó, tá? Isso aqui está valendo direto para o nosso projeto, então, ou seja, quando eu for montar o meu quadro de distribuição em cima desse projeto, eu vou estar usando essa tabela aqui que já está tudo perfeitinho. Isso aqui é para você fazer a sua aí, tá? Vamos lá. Etapa de número 3. Verificar para cada circuito qual é o valor da seção mínima para os condutores estabelecido pela NBR 5410 em função do tipo de circuito. Esses são tipos de cada um dos circuitos do projeto. Circuito 1, circuito 2, assim vai até o final, tá bom? Vamos lá, próxima etapa. A NBR 5410 estabelece a seguinte seção mínima do condutor de acordo com o tipo do circuito. Seção mínima de condutor, tipo de circuito, seção mínima em milímetros quadrados. Iluminação, 1,5 mm, tá? Iluminação, 1,5 mm. E força, né? Tomadas e tal, 2,5. Beleza, pessoal? Então é 2,5 mm. 1,5 mm para iluminação, 2,5 para tomadas e assim, etc. Aqui ainda tem outra tabelinha do lado aqui que diz assim, ó. Aplicando o que a NBR 5410 estabelece, a seção mínima dos condutores, para cada um dos circuitos do projeto são. Então nós temos ali, ó, o circuito 12, iluminação, é de 1,5 mm. Circuito 2, iluminação, 1,5 mm. O 3 é força, 2,5, 2,5, 2,5 e assim vai até o final, certo? Distribuição, 2,5 mm até o final aqui embaixo. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima etapa do vídeo. Roda aí.
A tabela abaixo mostra as bitolas encontradas para cada circuito. Após termos feito os cálculos e termos seguido o critério da NBR 5410. Esse aí foi mais um vídeo, pessoal, do canal Você Eletricista, nosso curso de instalação elétrica residencial. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade, né, falando aí sobre a tabela, né, e mostrando as bitolas de cabo para vocês. Eu acredito que na teoria nós já estamos chegando ao final dos nossos vídeos. Agora nós vamos estar mostrando para vocês na prática como é que você faz, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Você Eletricista. Nós temos o apoio do supermercado Super Sexta. Um abraço a todos os nossos amigos aí do Super Sexta e nós vamos ficando por aqui. Vamos voltar sim no próximo vídeo com a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos e tchau.